Eu sei como você se sente. É difícil lidar com a falta de flexibilidade, dores no corpo, problemas de saúde. Na maioria das vezes, mais difícil ainda é lidar com ansiedade, depressão, coração partido, dor de cotovelo, raiva, tristeza, culpa, medo, rancor, falta de perdão. É muito difícil não saber lidar com as nossas emoções, com as nossas feridas emocionais, com os nossos traumas, com a vida e com a mente agitada, que deixa a gente sem energia, sem motivação, sem sentido para viver a vida. Não bastasse a dificuldade de lidar com esses desconfortos, mais difícil ainda pode ser lidar com os problemas de relacionamento e de escassez que vão muitas vezes se espalhando em diversas áreas da vida por conta desses sentimentos. Se você está aqui assistindo esse vídeo, eu imagino que provavelmente você se identifica com pelo menos um, se não mais, desses problemas, desses desafios todos que eu acabei de citar. E provavelmente você ouviu falar que o yoga e a meditação podem de alguma maneira te ajudar nisso. Acertei? Agora, eu também acho bem provável que você não tenha a total dimensão da profundidade que o yoga e a meditação podem te levar no seu desenvolvimento pessoal em nível físico, emocional, mental e espiritual. Que você talvez ainda veja o yoga como uma prática de alongamento, um exercício físico, a meditação como uma prática para relaxar. E é por isso que eu decidi que nesse vídeo, em vez de falar para você de coisas óbvias sobre yoga e meditação, com um texto persuasivo para convencer você a praticar yoga e meditação comigo, eu vou te oferecer uma aula introdutória muito especial com aspectos do yoga e da meditação que você até encontra na internet, mas você precisaria já ter um conhecimento prévio e um pouquinho mais aprofundado para você até mesmo saber como pesquisar essas coisas. Então, se você está vivendo um ou mais desses desafios que eu acabei de citar, em qualquer área que seja da sua vida, assiste essa aula até o final, porque nela eu vou te ensinar os diferentes níveis de resultado que você pode alcançar com o yoga e com a meditação, os aspectos fisiológicos e filosóficos que tornam o yoga e a meditação fundamentais no seu processo terapêutico e de evolução pessoal, se você quer superar os seus desafios, eliminando pela raiz os traumas e feridas emocionais que te impedem de viver com propósito, ser feliz, ter uma vida satisfatória. E por fim, vou te falar dos 4 caminhos do yoga e da meditação para que você saiba como escolher aquele que é melhor para você e possa começar agora mesmo, hoje mesmo, se você quiser, ainda que você nunca tenha praticado. E se por acaso passou aí pela sua cabeça agora, isso tudo parece muito legal, mas acho que ainda não é o momento, porque agora minha vida está muito caótica, eu tô sem tempo, ou aquelas clássicas sobre yoga, né, que eu ainda não tenho flexibilidade, eu não tenho paciência, minha mente é muito agitada, eu não consigo me concentrar. Yoga e meditação são as melhores ferramentas para te ajudar a sair do caos se você se encontra nele nesse momento. Então assiste essa aula até o final que você vai descobrir que existem muitos tipos de yoga e de meditação, muitas formas de praticar, não importa qual o seu nível, qual a sua idade, qual é a sua experiência, qual é a sua história de vida, não importa quem é você. Existe um tipo de yoga para você. E se você também está pensando aí que talvez eu esteja exagerando, quero te dizer uma coisa. Pode ser que eu pareça um pouquinho exagerada mesmo quando eu falo de yoga e de meditação, mas não é à toa. A razão pela qual eu falo com tanta convicção, porque eu vejo os meus alunos tendo resultado, eles me contam as coisas que melhoram na vida deles, mas principalmente porque eu vivenciei incontáveis mudanças na minha vida depois que comecei a praticar o yoga e a meditação. Inclusive o yoga e a meditação até surgiram na minha vida no momento que eu precisava de uma maneira assim muito mágica. Eu era uma pessoa extremamente doente, fisicamente mesmo, sabe? Tinha vários problemas de saúde, tinha sinusite, rinite, todas as lites que vocês imaginarem eu já tive. Tive várias doenças mais sérias até, mesmo desde criança e depois quando adulta estava sempre ficando doente. Eram muitas coisas, tomava remédios direto. E quando eu comecei a praticar yoga, essas coisas foram simplesmente desaparecendo, porque eu fui tratando as causas raízes delas. E hoje, para você ter uma ideia, já faz mais de 5 anos que eu não tomo um único remédio. E dentre tantos outros ganhos que eu tive na minha vida, que são coisas mais pessoais, que não cabem eu revelar aqui num vídeo público, né? Fiz uma transição de carreira, porque antes eu era engenheira, mas aí conheci o yoga justamente no momento em que eu estava buscando essa mudança na minha carreira. E aí
acabei fazendo uma transição para a área de desenvolvimento pessoal, inicialmente só com yoga, depois me tornei terapeuta e astróloga também. Mas eu não vou contar essa história aqui, porque ela é um pouco longa e você pode saber mais dessa história em outros vídeos meus lá no meu canal do YouTube, ou aqui no meu canal do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. Mas enfim, hoje em dia também o yoga e a meditação já tem provas científicas de que os efeitos para o corpo e para a mente são incríveis, e os efeitos espirituais, né, pra gente evoluir como pessoa e tudo mais, isso aí não é estudado cientificamente, mas basta você acessar a internet que você vai ver incontáveis pessoas falando disso, até mesmo pessoas muito famosas. Então assiste essa aula até o final, que se você é iniciante, você vai esclarecer todas as suas dúvidas para você decidir se essas práticas são para você ou não. E se você já é um praticante avançado, tem conhecimento, ou mesmo se você já é um professor, eu vou mostrar algumas facetas do yoga que muita gente desconhece e faz com que todo mundo perca o puro ouro do yoga e da meditação. Então vamos lá, para começar vamos falar de dois aspectos que eu mesma levei mais de um ano para saber, mas que é importante esclarecer aqui para você entender tudo que eu vou te apresentar nessa aula. O primeiro deles é: meditação é uma prática do yoga. E aí, é claro, o papel da meditação dentro do yoga você vai entender mais pra frente, que é muito importante, inclusive. E a segunda coisa que eu preciso te falar, que decorre dessa, eu até já mencionei antes, mas eu preciso me aprofundar na ideia, é que yoga não é exercício físico, não é relaxamento, não é alongamento, não é religião. Porém, tudo isso faz parte também do yoga. Como é fundamental que isso esteja muito claro, nós vamos começar com 3 definições importantes de yoga. Primeira delas, o significado da palavra yoga, que é união. E por que união? Porque união, unidade, é o conceito primordial da filosofia do yoga. Todos os outros decorrem desse conceito principal. A prática do yoga, a existência da prática do yoga decorre deste conceito principal, que é a ideia de que todos somos um só. Tudo é uma coisa só. Nós somos o todo, Deus é o todo, todos estamos unidos. E não importa se a gente esteja falando de todos seres humanos ou todos esse negocinho aqui de prender o cabelo. A gente é um com tudo. Se você pensar até mesmo fisicamente, se a gente pensar que tudo é feito de átomos e que os átomos, eles se entrelaçam, não existe uma divisão, até num aspecto mais físico, material, esse princípio faz sentido. Mas para perceber essa unidade que existe entre todas as coisas e entre os diferentes aspectos da nossa existência, que é física, mental e espiritual, você precisa entrar num estado chamado de Samadhi, ou em outros termos mais conhecidos, Nirvana, iluminação, estado esse que acontece a partir do estado de Dhyana, que significa meditação, que é um estado de não-mente, que por sua vez acontece a partir de um estado de concentração profunda chamado de Dharana, o que nos leva ao segundo conceito, que é yoga é controlar as flutuações da mente. Essa é a definição do Yoga Sutra de Patanjali. Patanjali foi um sábio ou um grupo de sábios, ninguém sabe exatamente, que sistematizou todo o conhecimento do yoga que vem dos Vedas em 196 aforismos que estão aqui neste livrinho, de uma forma metodológica ou científica, se a gente pegar o conceito primordial de ciência, que a gente chama de Raja Yoga, ou Yoga Real de Realeza, que também é conhecido como o Yoga da Meditação. E isso nos leva então a uma terceira definição, que é ainda mais ampla. Yoga é uma ciência de autoconhecimento e de espiritualidade. E por que ciência? Porque é comprovado pela ciência? Não. A gente precisa entender que ciência, por definição, é um corpo de conhecimentos, mais um conjunto de métodos para comprovar estes conhecimentos, validar estes conhecimentos. E essa ciência que a gente chama de ciência, ela é a ciência oficial que foi adotada aqui no Ocidente em especial, mas existem outras ciências também, e o yoga é uma ciência por si só, porque ele tem um corpo de conhecimentos, que é toda a filosofia do yoga, e esse próprio corpo de conhecimentos contém todos os métodos, que são os diversos tipos de prática de yoga, para você validar esses conhecimentos. Ou seja, o yoga é por si só uma ciência
E a filosofia do yoga é esse corpo de conhecimentos que vai tratar da natureza da realidade, natureza da nossa existência, a natureza da mente, da felicidade humana, como o ser humano pode alcançar a tão sonhada felicidade. E os métodos de validação são as práticas em si que compõem os diversos caminhos de yoga. Além disso, vale ressaltar que, embora eu esteja usando aqui a palavra espiritualidade e todas as religiões tenham sua origem no yoga, o yoga não é uma religião no sentido de instituição religiosa. Mas esse termo espiritualidade faz sentido porque todas as práticas do yoga e todos os ensinamentos do yoga partem do pressuposto de que nós temos um espírito, de que o mundo, o universo é espiritual e de que tudo que é mental ou material é na verdade decorrência do que é espiritual, nasce daquilo que é espiritual. E aí, ao realizar essas práticas que a filosofia propõe, a gente vai aos poucos validando todas essas ideias que eu estou apresentando aqui, até que a gente consiga perceber por nós mesmos que nós somos sim espíritos habitando um corpo. E é por isso que nós podemos chamar o yoga de ciência de autoconhecimento e espiritualidade. E aí talvez você possa questionar, mas eu não acredito em nada disso, eu sou ateu, não acredito nem que eu tenho um espírito. Ainda assim faz sentido praticar yoga e continuar aqui assistindo essa aula? O que eu posso dizer para você é que sim, porque o yoga não te pede para você acreditar em nada. Ele te dá os conceitos e as práticas para você experimentar e fazer do seu corpo um laboratório, onde você vai realizar experimentos através dessas práticas todas, usando esses métodos que ele te oferece, para que você possa perceber isso em você, para que você possa testar em você mesmo todas essas teorias e não precise acreditar no que eu ou qualquer outro professor, ou mesmo um grande mestre guru esteja te dizendo. Inclusive é por isso até que o yoga fala muito em libertar a nossa mente, em nos tornar independente, porque a gente, podendo validar essas coisas filosóficas e existenciais por nós mesmos, a gente não fica dependente de alguém que de repente pode usar de má fé para nos levar por algum caminho, como a gente vê acontecendo em muitas situações, inclusive até mesmo dentro do yoga, né? Às vezes acontece isso porque o ser humano acaba muitas vezes se deixando seduzir por palavras bonitas, por pessoas que vão apresentando ali certas coisas e às vezes até muitas coisas boas, mas de repente a pessoa se desvia um pouco do caminho e acaba se aproveitando de pessoas mais simples que talvez tenham colocado muita fé, né, nessas pessoas. Então, o yoga pede para você ter fé em você mesmo, que você é capaz de descobrir a verdade por você mesmo, porque a verdade está disponível, como diz Swami Vivekananda, né? Nunca acredite em ninguém, por mais sábio, por mais santa que essa pessoa seja. Pratique e valide por você mesmo, porque a verdade está disponível para todo aquele que se dá ao trabalho. Então, quem se dá ao trabalho de praticar e de buscar a verdade, sempre vai encontrá-la. E o yoga é um caminho para você fazer isso. E aí, é claro, se você ainda está naquele momento, pô, mas eu não estou interessada em nada desse negócio de espiritualidade, de autoconhecimento, eu só queria mesmo uma prática para eu poder relaxar, para eu descansar de todo o meu estresse, sair do estresse, da ansiedade, praticar um exercício físico, algo que vai me trazer mais saúde, ganhar mais flexibilidade, que é muita coisa, essa é uma coisa que muita gente busca através do yoga, né? Gente, tudo isso é válido. Você é livre para praticar o yoga com qualquer objetivo que você tenha. Não existe algo menor, né, ou menos importante. É o seu momento, é o seu tempo. Você tem que fazer aquilo que faz sentido para você nesse momento. E aí, nesse caso, o yoga é uma prática maravilhosa, porque você vai ver, se você nunca praticou ainda, você vai ver que na primeira prática você já sente o bem-estar, você já sente a sua mente se acalmando, seu corpo mais relaxado, você sente que você tá diferente ali. E quem já praticou sabe disso também, né? Pode confirmar o que eu tô falando aqui. Agora, feitas as definições, vamos a uma parte que eu particularmente considero muito importante. Eu sempre acredito que todos nós devemos saber o porquê das coisas. A gente nunca pode fazer uma coisa sem saber o porquê estamos fazendo. Porque nesse porquê existe muita coisa relacionada à nossa cura, ao nosso propósito. E é importante você saber por que que o yoga funciona, para que você não vire apenas um seguidor de um mestre espiritual ou um professor de yoga. E a resposta para isso é filosófica, mas ela também é fisiológica. Por isso, inclusive, que a ciência já comprova hoje todos os benefícios que o yoga e a meditação proporcionam. Então, resumidamente, a gente pode dizer que o seguinte:
todo ser humano busca a felicidade. Todo mundo está buscando se sentir bem, se sentir pleno, se sentir satisfeito. E essa busca gera o tão condenado desejo, uma força tão intrínseca à natureza humana quanto a nossa busca por felicidade. Afinal, uma decorre da outra. Mas ao contrário do que muita gente pensa e muita gente prega, inclusive, especialmente no contexto mais religioso, o desejo é fundamental para a nossa existência terrena e para nossa evolução em todos os níveis, inclusive no nível espiritual, porque ele é a ponte que conecta o nosso karma ao nosso dharma, nosso propósito, que é aquilo que vai nos libertar do nosso karma, que é o resultado das nossas ações que deixa a gente preso no ciclo de mortes e nascimentos. Em outras palavras, o desejo é a força motriz que nos impulsiona para as experiências que nós precisamos para aprender, para nos conhecer, para nos curar e para evoluir. E as experiências geram sensações, que geram percepções, que geram memórias. E as memórias consideradas importantes pela nossa mente vão ficar armazenadas em nosso inconsciente e vão gerar comportamentos automáticos. E assim, diante de novas experiências, a nossa mente vai comparar as novas situações com aquelas memórias que estão lá no nosso inconsciente e vai provocar em nós uma reação automática para a gente sentir prazer, evitar a dor, garantir a nossa sobrevivência e economizar energia. E é daí que surge o maior de todos os nossos problemas, o medo. Medo de morrer, medo de sofrer, medo de perder, medo de não ser amado, apreciado, reconhecido. E não que o medo seja de todo ruim. Na verdade, o medo é muito importante, ele é fundamental para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Que é o medo que nos protege de todas as ameaças e perigos, é que faz a gente olhar para o lado antes de atravessar a rua, é que freia a gente de fazer um monte de besteiras aí que a gente faria se não tivesse medo. Mas ele se torna o grande vilão quando é fruto de cenários catastróficos que só existem na nossa cabeça, na nossa imaginação, e fazem a gente ter medo de ser quem somos, de trabalhar com o que amamos, de se posicionar diante de coisas importantes, de se entregar em relacionamentos significativos, de mostrar os nossos dons e talentos para o mundo, de viver o nosso propósito. E sabe por que o medo se torna esse vilão? Porque o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é um perigo real, como por exemplo, um leão correndo atrás da gente, se a gente estiver aí passeando na selva, de um perigo que só existe na nossa imaginação, como por exemplo, as catástrofes que vão acontecer se a gente falar para uma pessoa que a gente ama ela e ela não corresponder. E tudo que povoa a nossa mente, seja real ou seja imaginário, gera emoções. E com o devido tempo, essas emoções vão para o nosso corpo, somatizam. Assim, pensamentos negativos geram emoções negativas que com o tempo se transformam em rigidez, dores, problemas de saúde e escassez nas diversas áreas da nossa vida. Já os pensamentos positivos geram emoções positivas que se transformam em saúde e energia para agir e desfrutar a vida e, claro, geram abundância e prosperidade. Então eu não sei se é o seu caso, mas eu sei que tem muita gente que acha que essa história de pensamento positivo, mentalidade próspera é pura besteira. Mas a verdade, como eu acabei de explicar para vocês, é que tudo isso é fisiológico, é comprovável. E exatamente por isso é a raiz de uma outra ideia muito importante, de que nós somos responsáveis pela nossa realidade, que ninguém pode nos curar ou nos salvar a não ser nós mesmos. Afinal, tudo começa na nossa mente. E se tudo começa na nossa mente, e o yoga é a ciência do autoconhecimento, que oferece todas as ferramentas e conhecimentos necessários para que a gente possa controlar as flutuações da nossa mente, direcionar a nossa mente para onde a gente quer de uma forma concentrada e consistente, temos aqui a resposta do porquê o yoga traz tantos benefícios. E não só isso, ele é muito efetivo e é também fundamental de ser praticado em paralelo a qualquer outra prática terapêutica e de desenvolvimento pessoal, porque ele atua em todos os níveis das nossas questões. Ele atua nos sintomas, ele atua nos gatilhos ou causas intermediárias, ele atua nas causas raízes. Sabe como ele faz isso? As técnicas corporais atuam nos nossos sintomas de uma maneira direta e indireta, porque elas atuam diretamente no nosso sistema nervoso, que é determinante na saúde do nosso sistema hormonal, que por sua vez é determinante na saúde de todos os outros sistemas, não só na saúde, no funcionamento de todos os outros sistemas. Além, é claro, de ser determinante também no nosso estado emocional e mental. E, obviamente,
Com o equilíbrio emocional em dia, isso se reflete de volta na nossa saúde física. Já as causas mentais vão atuar nos sintomas já manifestados de uma maneira indireta, porque afinal tudo começa na mente. Mas nos gatilhos e nas causas raízes elas vão atuar de forma direta, porque elas nos possibilitam ter domínio sobre as escolhas dos nossos contextos, dos nossos ambientes, das nossas companhias, das nossas músicas, das nossas leituras, que são os gatilhos que ativam os nossos padrões de pensamento e comportamento que a curto e médio prazo vão gerar certos resultados na nossa vida. E as práticas mentais possibilitam a gente treinar a nossa mente para estar presente e não reagir, mas em vez disso, agir diante desses gatilhos para poder fazer escolhas conscientes e poder inclusive reprogramar a nossa mente a partir dessas escolhas, para que elas sejam sempre positivas para nós, que vai nos possibilitar também ganhar percepção sobre as raízes dos nossos problemas, que são as nossas crenças, traumas, padrões sociais, culturais e familiares que nós seguimos inconscientemente, mas que não se alinham ao nosso propósito e mantêm abertas aquelas feridas emocionais que nos desequilibram. Agora, além de atuar em todas essas 3 esferas, sabe qual é realmente o ouro do yoga? Autonomia, a liberdade da nossa mente. À medida que nós aprendemos quem somos e como a nossa mente funciona, a gente ganha autonomia para reprogramar a nossa mente para cura e poder pessoal para agir de maneira consciente, intencional, equilibrada e alinhada com o nosso propósito, que na verdade é a única coisa que nos cura e nos tira do estresse, da tensão constante que gera ansiedade, burnout, doenças, tudo para realizar um monte de coisas que muitas vezes a gente nem quer realmente, só é algo que a gente foi programado pelo nosso sistema, somente para pertencer pelo medo de não ser aceito, de não ser amado, ou da perda no sentido da vida, que gera estagnação e depressão. Isso significa que essa autonomia vai fazer com que você não precise mais de um terapeuta? Depende. Dependendo do seu estágio atual de consciência e da sua disponibilidade para se aprofundar nesses estudos, ou até mesmo pela sua própria vontade, pode ser que você ainda precise sempre ter um terapeuta te acompanhando. Mas a tendência natural é que à medida que você vai estudando e praticando, você vai se tornando mais consciente e mais independente nos seus processos de cura. Mas como eu acabei de falar, precisa ter prática e estudo. E não é de vez em quando, isso precisa ser regular, consistente. Porque afinal, para reprogramar a nossa mente, a gente precisa de repetição. É assim que nós criamos novas conexões neurais e novos padrões de pensamento, de comportamento. E é por isso que os pilares do yoga são Abhyasa e Vairagya. Abhyasa é a disciplina para manter a sua prática tanto dentro quanto fora do tapetinho, e Vairagya é o desapego de tudo que te impede de manter essa disciplina, inclusive o apego aos resultados que gera imediatismo e perfeccionismo. Agora você sabe por que a repetição é importante? Porque todas as nossas crenças, os nossos hábitos, os nossos padrões, eles se estabelecem ou por intensidade emocional, que é o caso dos nossos traumas, ou por repetição. Então, se por exemplo, você passou a sua vida inteira vendo o padrão de relacionamentos muito negativo dos seus pais e de outras pessoas em volta, e aí por consequência disso você mesmo já começa a vivenciar também esses mesmos padrões de relacionamento. Você vai precisar de tempo primeiro para identificar as crenças que se estabeleceram a partir desses padrões que você viu e depois vivenciou, e que muitas vezes nem são conscientes, e no segundo momento modificar essas crenças através de pensamentos e comportamentos opostos que vão demandar prática dentro e fora do tapetinho. Além disso, o yoga é uma prática de higiene mental e energética. Então, assim como você toma banho todo dia porque você gera secreções, você entra em contato com o ambiente que vai trazer impurezas para o seu corpo, e aí você precisa tomar banho de novo para limpar porque está o tempo inteiro se sujando, a sua mente também está o tempo inteiro recebendo impurezas, tanto das suas próprias questões que vão emergindo do seu inconsciente à medida que você vai vivendo as suas experiências, e essas questões vão precisar ser limpas constantemente, como também das coisas que você se abastece de fora, né? As coisas que você assiste, as músicas que você ouve, as leituras que você faz, os ambientes que você frequenta, as conversas que você tem, as pessoas com quem você convive. Tudo isso pode ser bastante negativo e aí você vai precisar transmutar, limpar. Então, se você praticar yoga só de vez em quando, obviamente você vai ter aqueles benefícios mais superficiais, né? Um bem-estar, um relaxamento, de repente até reduzir um pouco a ansiedade. Mas toda vez que você entrar em contato com os gatilhos novamente, todas aquelas questões vão emergir mais uma vez, porque
a causa raiz não foi limpa. E esses gatilhos vão fazer você acessar essas memórias inconscientes de dor que você tem lá, que estão pedindo para serem limpas, entende? Então, se lá no fundo você estiver se sentindo escasso, achando que a vida é perigosa demais, obviamente você vai continuar repetindo certos padrões de comportamento e de pensamento que vão manter você manifestando a mesma realidade. Enfim, de qualquer forma, é importante enfatizar aqui uma coisa, que com isso tudo que eu estou te falando, meu objetivo não é dizer que você só deve praticar yoga se você for praticar dessa maneira profunda, espiritual, terapêutica. Meu objetivo é explicar a diferença entre uma coisa e outra, explicar que o yoga tem várias camadas que muita gente desconhece. Mas ao se tornar ciente disso, você pode escolher uma prática que é coerente para o que você está buscando nesse momento. E isso é importante até mesmo para que você consiga manter essa regularidade, essa consistência que é necessária para você ter os objetivos de yoga, independente de quais sejam eles. Em resumo, o que eu quero dizer é que se o seu objetivo é apenas se exercitar, se sentir bem, ter mais saúde, o yoga vai ser maravilhoso para você. Se o que você busca é relaxar, acalmar sua mente, aprender a se autorregular emocionalmente, definitivamente você precisa do yoga em paralelo a qualquer outro tipo de terapia que você esteja fazendo, porque ele vai te possibilitar fazer isso em qualquer situação, em qualquer lugar, sem depender de qualquer outra coisa externa. E se você quer mergulhar fundo em si mesmo, se transformar, renascer das cinzas, o yoga pode te ajudar de maneiras que você nem imagina. Tudo que você precisa é conhecer as possibilidades, escolher uma delas e começar. E aí a própria jornada vai te mostrando se você ainda deve se manter um pouco mais na superfície, se você deve mergulhar mais fundo, se você deve dar um respiro para si mesmo e voltar para a superfície de novo. E para te ajudar nisso, nós vamos agora à última parte da nossa aula introdutória, em que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para escolher a melhor prática para você e como iniciar. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que a meditação é a estrela do yoga. Mas aqui é importante destacar que quando a gente fala em meditação, a gente precisa pensar em dois aspectos: o estado meditativo e a prática da meditação em si. O estado meditativo, chamado de dhyana, é um estado de não mente, um estado de consciência onde as flutuações da nossa mente cessam e o nosso ser repousa em si mesmo, nos deixando em estado de plenitude, de presença, de atenção plena, apenas observando. E esse estado ele simplesmente acontece como consequência de um estado de concentração profunda que no yoga é chamado de dharana. Agora, sabe qual é o grande benefício de experimentar o estado de dhyana, o estado meditativo? É que como ele é um estado de transcendência da mente, ele nos proporciona duas coisas muito importantes. Uma é a possibilidade de, pelo menos por alguns instantes, a gente romper o véu de Maya, o véu da ilusão, a ilusão da separação que é criada pela nossa mente, pelo nosso ego, e perceber a nossa verdadeira natureza de bem-aventurança e felicidade, podendo assim perceber todos os desejos que vêm do nosso coração, que estão alinhados com o nosso propósito e que vão nos trazer felicidade, e ver também tudo que envenena a nossa mente, que nos impede de estar sempre nessa plenitude, nessa bem-aventurança e de estar sempre alinhado com o nosso coração. A outra coisa é que se a gente puder permanecer nesse estado por tempo suficiente, ele nos leva ao último passo do yoga, que é o estado de samadhi, também conhecido como nirvana, iluminação, acho que já mencionei aqui nesse vídeo hoje, né? E nesse estado nós poderemos ter acesso ao conhecimento direto sobre as verdades do universo, sobre nós mesmos, sobre a essência da nossa existência, a natureza da nossa existência e tudo aquilo que a gente precisa para se libertar dos nossos karmas e dos ciclos de morte e nascimento. Na prática, esses três estados, dharana, dhyana e samadhi, eles acontecem em sequência, mas de uma maneira quase que indissociável. Essa divisão é muito mais até por uma questão didática do que porque você vai ter um tempo específico, né? Ele simplesmente flui, compondo o que a filosofia chama de samyama, um estado de integração entre a mente, o ser e o objeto de meditação, trazendo a percepção da unidade, yoga. Então a questão que a gente tem agora é: como que a gente pode alcançar esses estados? E é aí que entram as etapas que aqui no Ocidente normalmente a gente chama de yoga e meditação, além de outras duas etapas que são menos conhecidas e que juntas, mais essas três que eu já expliquei,
formam as 8 etapas do Ashtanga Yoga de Patanjali, aquele conhecimento todo que Patanjali ensina no Yoga Sutra. Então, nesse processo, o que antecede esse estado de concentração profunda, o Dharana, é o Pratyahara, a abstração dos sentidos, que é um estado mental que a gente alcança através de práticas como o relaxamento guiado ou as famosas meditações guiadas que a gente tanto gosta. A etapa que antecede o Pratyahara é o Pranayama, que são as técnicas de respiração do yoga que servem tanto para abastecer o nosso corpo de prana, como no contexto desse processo que eu estou explicando, possibilita a gente ganhar controle sobre o corpo e sobre a mente, porque a respiração é o que faz essa ponte sobre o corpo e a mente, porque ela atua no nosso sistema nervoso, e o nosso sistema nervoso tem influência direta, tanto no corpo quanto na mente. Aí nós temos os asanas, que no contexto do Raja Yoga, no Yoga Sutra de Patanjali, é definido como uma postura estável e confortável para você se sentar e meditar. Mas no contexto do Hatha Yoga, que ao meu ver é só uma abordagem um pouco diferente do Raja Yoga, porque ela preza mais pelo equilíbrio energético e por isso traz um pouco mais de ênfase às práticas corporais, os asanas vão ser todas essas posturas que a gente pratica nos diversos estilos de yoga que são, por sua vez, derivados do Hatha Yoga. Então, os asanas, que são normalmente as posturas que são consideradas sinônimo de yoga, elas têm um papel inicial ali na prática e que muitas vezes nem é praticado se você pensar no yoga tradicional. Mas essas posturas são muito importantes porque elas preparam o nosso corpo para a meditação e preparam muito bem, não só porque eliminam as tensões, deixam a gente mais flexível, com mais saúde, mas também porque elas fazem isso não só de uma maneira física, como a gente pensa em relação aos exercícios físicos, mas fazem também de uma maneira sutil. As práticas elas vão atuar diretamente nos nossos chakras, é por isso que as posturas a gente busca aquele alinhamento correto e tudo mais, por quê? Porque aí a gente vai ativar os nossos chakras, que são centros energéticos que distribuem a energia vital no nosso corpo, o prana, e vão melhorar o fluxo de prana no nosso corpo. Sem contar que melhora absurdamente a nossa consciência corporal, que é fundamental para a gente poder praticar a meditação. Afinal, a meditação é uma prática de se tornar consciente. Então, se você não é consciente nem do seu corpo, como é que você vai ficar consciente da sua mente, não é mesmo? Enfim, os asanas, eles vão eliminar tudo que possa servir de obstáculo no nosso corpo para a gente praticar a meditação. E por fim, os yamas e niyamas, que são as duas etapas menos conhecidas, são observâncias que a gente deveria ter com o mundo externo e com nós mesmos, se a gente quiser avançar na prática. Mas eu não vou falar sobre os yamas e niyamas aqui, porque isso daria uma aula imensa e não é o objetivo dessa nossa aula introdutória. Agora, todos esses passos aqui que eu falei para vocês, yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi, são as etapas do Raja Yoga, que é um caminho de yoga. Só que a gente ainda tem 3 outros caminhos que a maioria dos ocidentais não conhece, embora muitos pratiquem mesmo sem saber, que são o Bhakti, Karma e Jnana Yoga. Esses caminhos, inclusive, eles podem ser praticados isoladamente, mas eles estão implícitos também no Raja Yoga. Por isso que o Raja Yoga é considerado assim o caminho que todo mundo deveria realmente unir a qualquer outro tipo de caminho, porque ele implicitamente, lá nos yamas e niyamas, ele inclui esses outros caminhos. Mas para vocês entenderem do que se trata, Bhakti Yoga é o yoga devocional, que é praticado a partir de cantos, mantras e rituais que vão atuar diretamente no nosso corpo emocional e elevar a nossa vibração à frequência do amor, o amor devocional, o amor a Deus, seja qual for a forma que você acredite que Deus tem. O Karma Yoga, que é o yoga da ação, do serviço altruísta, que nos leva à percepção da unidade, à iluminação através da compaixão e da ação desapegada dos frutos da ação. É o caminho que foi seguido por todos os santos que serviram à humanidade. E por fim, o Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, que se utiliza do intelecto para nos levar a essa concentração profunda e ao conhecimento de nós mesmos e das verdades do universo. Então agora que você já conhece todos os caminhos de yoga, como escolher o melhor tipo de yoga para você? Bom, aí depende das suas características, das suas necessidades, dos seus objetivos e da sua disponibilidade. Então, se você já é um devoto por natureza, o Bhakti Yoga vai ser uma excelente forma de praticar, inclusive é mais fácil, porque
As práticas de mantras e de cantos, elas têm um poder imenso de elevar a nossa vibração, a vibração do amor, que é onde a gente vai poder, é o ponto de partida ali mínimo para a gente poder perceber essa unidade. Afinal, Deus é amor dentro desses conceitos filosóficos, isso fica muito claro. Mas também não é assunto para a gente falar aqui, porque isso é muito amplo. Se você gosta de pesquisar, estudar, pensar, filosofar a respeito das questões existenciais, o Jnana Yoga é a prática para você, embora seja um pouco mais difícil, porque afinal, transcender a mente usando a própria mente de uma maneira racional demanda bastante desapego dos seus próprios paradigmas, das verdades que você já tem aí estabelecidas dentro de você. Sem contar que demanda que você já tenha uma capacidade de concentração, né? Afinal, ninguém estuda nada, nem filosofa sobre nada, se não for capaz de se concentrar. Agora, se você se sente tocado pelo desejo de servir, de ajudar o próximo, o Karma Yoga definitivamente é para você. Uma forma linda de se praticar o yoga, né? Porque a gente pratica ali na vida real mesmo. Por fim, se você tem dificuldade com qualquer um dos outros 3 caminhos, aí definitivamente você precisa do Raja Yoga. Especialmente se você for uma pessoa muito cética, que tem dificuldade de acreditar nas coisas, ou mesmo se você for um ateu. Afinal, acreditando ou não, se você praticar, você vai ver no seu corpo as coisas acontecerem, vai ver sua saúde, sua energia, seu estado emocional e mental se modificarem. E, além disso, se você estiver especialmente interessado nos aspectos terapêuticos da prática, no autoconhecimento e na experiência direta dos efeitos sutis da prática, aí o Raja e o Hatha Yoga são fundamentais, mesmo que você pratique qualquer um dos outros caminhos. Sabe por quê? Porque o Raja Yoga é o caminho que vai te preparar para a coisa que mais importa nesse processo de autodesenvolvimento, a ação. A filosofia ensina que todos nós temos um propósito, um Swadharma, e esse propósito se desdobra em 2 níveis. O nível espiritual é Bhakti, o amor devocional que se expressa em serviço, através do qual a gente limpa o nosso karma. Afinal, se todos somos um pedacinho de Deus, do todo, do universo, a melhor forma de amar a Deus é amar o próximo, servir. E isso nos leva ao segundo aspecto do nosso propósito, que é agir de acordo com as circunstâncias em que a gente se encontra. Afinal, as nossas circunstâncias são resultados das nossas ações passadas, do nosso karma, seja nessa vida ou em vidas passadas, para quem acredita em vidas passadas. Então, em resumo, nosso propósito é amar, ou seja, agir como uma expressão de amor em todas as circunstâncias, em todas as experiências, em todas as possibilidades que a gente tiver. Mas quando nós estamos feridos, estagnados pelos nossos medos e pelas nossas crenças, nós ficamos limitados na nossa forma de agir, o que gera mais sofrimento, já que a nossa essência anseia por ação, deseja agir para realizar coisas, ter coisas, experimentar coisas. Que é assim que a nossa essência ganha conhecimento e ajuda a expandir a consciência do todo. Porque tomar consciência das nossas feridas, nossas crenças, o nosso propósito e não fazer nada para mudar, para agir, para colocar em prática isso que a gente está conhecendo a respeito da gente mesmo, só gera mais sofrimento, porque nos gera culpa e um sentimento de incapacidade. Por outro lado, para que as nossas ações não sejam reativas e também gerem mais sofrimento, nos mantendo presos nos nossos ciclos kármicos de repetição, elas precisam ser conscientes, intencionais, autênticas e alinhadas ao nosso propósito. E esse modo de agir é o que nós desenvolvemos através da prática, como eu já expliquei aqui. Então, concluídas todas as explicações de todas as formas que o yoga pode te ajudar, vamos finalmente à pergunta final aqui da nossa aula. Como iniciar? E a resposta para isso é muito simples. Experimentar. Todas as possibilidades que você tiver aí à sua disposição, na sua cidade, no local onde você mora, no seu bairro, nos horários que são possíveis para você, experimente. Simples assim, experimente e veja como é que você se sente fazendo cada tipo de yoga, qual faz mais sentido para você. Afinal, tem yoga para todos os gostos, todos os interesses, todas as necessidades. Eu tenho certeza que se você experimentar, você vai encontrar uma que se adequa para você e que vai te ajudar. E eu, inclusive, tenho algumas possibilidades para você também, que eu vou te apresentar agora. Então, como é que você pode praticar yoga comigo? São 2 maneiras, né? Uma delas é através das aulas regulares,
Outra é através de cursos, workshops, eventos que eu faço eventualmente, e aí você pode participar. Essa parte dos cursos, eventos, workshops, etc., eu não vou explicar aqui porque eles são pontuais, eles têm um programa próprio, então sempre que eles estão disponíveis, eu divulgo material explicando especificamente sobre eles, porque eles vão ter características muito peculiares, né, no formato. Então, o que eu vou explicar aqui para você agora vai ser sobre as aulas regulares, que é para quem quer inserir o yoga na rotina e dar uma continuidade num programa contínuo mesmo, né? Aquele sistema de você fazer aula toda semana, em 1 ou 2 dias da semana. Então, para você que quer praticar yoga comigo regularmente, eu tenho aulas em grupo e aulas individuais que podem ser feitas tanto presencialmente como online. E qual que é a diferença entre elas? Bom, cada uma delas tem suas vantagens. As aulas em grupo têm como principal vantagem a possibilidade de você estar num grupo que tem os mesmos interesses que você, que está buscando a mesma coisa que você, ou pelo menos coisas parecidas, né? E obviamente o custo-benefício, porque fazer aula em grupo tem um valor muito acessível e possibilita você ter uma prática frequente. E aí uma dúvida que as pessoas normalmente têm é: mas eu sou iniciante ou eu sou muito avançado, eu posso praticar? Nas minhas aulas, todos os níveis de praticantes são bem-vindos. Às vezes eu tenho até professores participando, tenho pessoas que nunca praticaram yoga na vida, que estavam sedentárias. É sempre possível. Obviamente, existe um nível médio ali que todos consigam acompanhar. E aí eu vou ajustando para aqueles que estão mais avançados, eu dou algumas possibilidades mais avançadas, para aqueles que estão começando, eu facilito um pouco e vou ali fazendo os ajustes necessários na hora, de acordo com a aula do dia, de acordo com a necessidade que cada um tem no dia. Então isso possibilita um ritmo legal de aprendizado, e se você se dedicar, especialmente se você praticar fora das aulas também, você com certeza vai avançar num ritmo bem legal. Agora, se você quer uma aula personalizada para você, para ir no seu ritmo, de acordo com as suas necessidades, no horário que você quer, no local que você quer, no estilo que você quer, aí a aula particular é perfeita. Porque nas aulas particulares eu ajusto tudo à necessidade do aluno. Até mesmo o formato da aula, né? Às vezes tem gente que tem mais interesse em meditação, às vezes tem gente que tem mais interesse em posturas, em técnicas de respiração, tem gente que gosta de aprender filosofia, tem gente que quer até tem objetivos mais terapêuticos. Então eu posso ir montando a aula, dando maior ênfase no tipo de prática que a pessoa esteja buscando ou que se adeque mais às necessidades dela daquele momento. Além disso, as aulas particulares também podem ser em grupo. Então, se por exemplo, você quer fazer com seu companheiro, seu marido, seu namorado, ou você quer fazer com amigos, ou você quer fazer com seus filhos, tudo isso é possível. E obviamente, se tem mais pessoas na aula, mesmo sendo particular, quanto mais pessoas tiver numa aula, menor é o investimento que você vai fazer. Quanto menos pessoas tiver, maior é a possibilidade de personalizar a aula para você, inclusive tornar ela a sua terapia, porque eu também sou terapeuta, e para as aulas individuais existe a possibilidade da gente direcionar a prática de uma maneira terapêutica, se você tiver essa necessidade e esse interesse. E aí, em ambos os casos, você pode fazer tanto presencial quanto online. E aí tem gente que fala: mas eu não consigo me encaixar nos horários presenciais, mas eu não gosto de fazer online. E o que eu sempre digo é o seguinte: yoga não deve ser algo que você se dá ao luxo de fazer se for possível. Você precisa encaixar o yoga de alguma maneira na sua vida. Obviamente, presencial é mais legal, porque você vai ter ali o professor pertinho de você para te ajudar a fazer as posturas e te mostrar de uma maneira mais próxima, tem uma energia própria que é da aula presencial, mas a gente não faz yoga só porque é gostosinho, né? A gente faz yoga porque yoga é uma necessidade. Isso leva, inclusive, a um ponto que eu acho bem importante aqui a gente esclarecer, que é o quando começar, porque existe uma tendência das pessoas que mais precisam serem aquelas que mais adiam esse processo. Eu tenho certeza que vários de vocês que estão assistindo esse vídeo estão nesse grupo. No grupo daqueles que estão pensando agora: é muito legal e tal, acho que yoga pode me ajudar, mas eu preciso me organizar, eu tô sem tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho flexibilidade. Então, para você que por acaso está pensando isso nesse momento, eu tenho uma pergunta: quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua felicidade
felicidade daqueles que você ama, daqueles que convivem com você. Porque se você prestou bem atenção em tudo que eu expliquei aqui, você já percebeu que yoga não é mais uma atividade que você faz para se exercitar, para relaxar, e você escolhe dentre um leque de opções. Yoga é uma necessidade e um direito de todo ser humano. É um ato de amor, tanto por você mesmo, como por todos aqueles que convivem com você e até mesmo pelo mundo. Afinal, quem não se ama, quem não se cuida, tem o que para entregar para o outro? A verdade é que é impossível a gente amar o próximo e ter um mundo melhor se a gente não cultivar o amor dentro da gente, se a gente não buscar a nossa felicidade, se a gente não se curar, se a gente não for um indivíduo melhor. Porque o coletivo é feito de indivíduos, então toda a melhoria do mundo começa por cada um fazendo a melhoria em si mesmo, né? Se cuidando, para se encher de amor e aí poder transbordar esse amor. E eu sei que é difícil a gente entender isso às vezes, porque a gente vive num paradigma em que é feio a gente se colocar em primeiro lugar, é feio a gente dizer não, é feio a gente ser a gente mesmo se isso for incomodar alguém, é feio a gente colocar limites, a gente fica sempre com aquela sensação de culpa, de que a gente não tá sendo legal, de que a gente não tá sendo bom, né? Quando se trata de mães, então, aí a coisa fica feia, né? Porque as mães já nascem com uma culpa que é muito difícil lidar. E a coisa mais comum é a gente ver mães que param de se cuidar e de cuidar do corpo, cuidar da própria mente. Já tive muitas alunas que se tornaram mães e deixaram de praticar. E isso é muito importante, sabe? Faço questão de trazer esse ponto aqui, porque sabe qual é a verdade? É impossível você ser uma boa mãe, ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom parceiro de vida, afetivo, né? Um bom marido, uma boa esposa, uma boa namorada, se você não cuidar de você. Porque no fim das contas, o que um pai ou uma mãe estressados, ansiosos, desequilibrado emocionalmente vai entregar para os filhos? O que você vai entregar num relacionamento se você estiver ansioso, estressado, doente, carente, sem amor próprio? Enfim, se a gente quer ser uma pessoa melhor para nós mesmos e para o outro, a gente precisa colocar de lado todas as desculpas e ficar de olho bem aberto para uma coisinha chamada autossabotagem. Porque no fundo, todos nós nos sabotamos, né? E não é porque a gente queira. A autossabotagem é uma coisa assim que vai acontecendo e muitas vezes a gente nem percebe, sabe por quê? Porque no fundo, todos nós somos apegados não só às coisas boas da vida, mas nós somos apegados também às nossas crises existenciais, às nossas dores, aos nossos problemas, ao nosso passado. Porque afinal, muitas vezes é através da reclamação, é através do momento que a gente fica doente, que a gente ganha um pouquinho de atenção, que a gente ganha um pouquinho de cuidado. E aí o que acontece? Inconscientemente, a gente acaba criando ali alguns probleminhas, criando algumas doenças, evitando resolver alguns problemas, até mesmo quando as soluções batem na nossa porta. Tudo pra gente se sentir pertencente aos nossos grupos, às nossas origens familiares, mesmo que seja pela dor. E como é da nossa natureza humana buscar segurança, buscar esse pertencimento, buscar o prazer, inconscientemente ou não, a gente vai se mantendo ali nos padrões, tudo por medo de mudar, por medo de sair da zona de conforto, por medo do desconhecido. Enfim, essa é uma conversa mais complexa que a gente não pode se aprofundar aqui nesse vídeo, porque foge do nosso escopo, mas o fato é, se a sua saúde física, mental, emocional, espiritual são prioridades para você nesse momento, não deixa para depois. Lembre-se que disciplina é uma construção que se faz com paciência, perseverança, autocompaixão e determinação. E que nesse processo, o yoga é que vai te dar a organização interna que é fundamental para você se organizar externamente. Sabe o que isso significa? Que se você está numa fase difícil, sem clareza, cheio de problemas, cheio de dores, com a sua saúde debilitada em qualquer aspecto que seja, com a mente agitada, precisando de mais flexibilidade, energia, concentração, é agora que você mais precisa do yoga. Então, se você já está pronto para dar esse passo, clica no link que vai ter aqui na descrição do vídeo ou na página, se você está assistindo esse vídeo pela página, e me manda uma mensagem, fala comigo que eu tiro todas as suas dúvidas, conto para você todas as formas que eu posso te ajudar, que inclusive vão além das práticas de yoga. Eu tenho também o meu método terapêutico, que é baseado no yoga, mas também na astrologia, eu faço leitura de mapa astral, trabalho com outras terapias, tudo para ajudar você a viver uma vida melhor, a ser mais feliz, a se curar, evoluir e viver
com propósito. Então, se você chegou até aqui, muito obrigada por ter me ouvido, muito obrigada por ter dedicado esse tempo para você e espero te encontrar em breve. Namastê!